Então, eu vou ensinar como que a gente usa for e ranger alinhado. Então, eu vou fazer aqui a tabuada do 1 ao 10. E para a gente fazer essa tabuada do 1 a 10, a única coisa que a gente vai precisar é do for, do ranger e do print. Primeiro a gente vai fazer um for e em Ranger e a gente vai pegar as primeiras letras da tabuada, o primeiro número que vai, tipo, a tabuada começa do 1 e vai 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5 e vai indo. E depois vai próximo, vai 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então esse primeiro for, ele vai pegar esse primeiro elemento, esse 1 vezes alguma coisa, vezes 3, vezes 4, vezes 5, aí quando ele mudar, aí vai ser o 2 vezes 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, aí quando entrar nesse for de novo, ele vai mudar 3, ele vai ser vezes 1, vezes 2, vai ser esse primeiro elemento. Não vai ser for in ranger. Vai ser melhor de explicar quando ele começar a funcionar. Vai ser melhor de ver. Em média, como eu quero que comece do 1 e vá até o 10, eu tenho que falar que vai começar do 1, porque senão vai começar do 0. E falar que ele vai colocar o 11, porque como eu quero que ele vá até o 10 e no Ranger ele sempre vai até um número menos 1, um número menor, então eu tenho que colocar 11 para mim, para de fato ele chegar até o 10. Aqui eu fiz o primeiro for. Como eu falei, o primeiro for ele pegava aquele primeiro número da nossa tabuada. A gente vai fazendo vezes alguma coisa. E agora a gente vai fazer outro for alinhado pelo próximo número. Quando a gente vai fazer a tabuada, tem aquela primeira fileirinha lá, vezes alguma coisa que é um número só. Aí só vai mudando a próxima de 1 ao 10. O que eu vou fazer vai ser o mesmo esquema que eu também quero que faça tabuada do 1 ao 10, né? Do elemento. Eu só vou mudar aqui a letrinha que ela vai significar. Porque não pode ser a mesma. De novo, vou colocar do 1 e colocar 11. Porque senão não vai até o 10 do jeito que eu quero. Eu vou fazer agora o print. E eu quero que apareça do jeito que a gente conhece a tabuada. Que a gente aprende lá na escola. Então, para isso, eu vou utilizar o format, que é quando a gente coloca um Fzinho na frente, já coloca tudo que tiver de colocar numa aspa só, entre apenas um par de aspas, e as variáveis a gente coloca entre chaves. Tá, primeira variável, eu vou colocar aqui entre chaves, eu vou colocar o i, e depois eu vou colocar o x aqui para ficar bonitinho mostrando vezes, e eu vou colocar a segunda variável, que vai ser o x, que é essa. E eu vou colocar o igual, e vou colocar o próximo resultado que eu quero que apareça. Eu quero que apareça o i vezes o x, como que vai ser. Então, dentro dessa chave agora, eu vou colocar essa continha, porque vai aparecer o resultado dessa continha que eu coloquei. Então, eu vou colocar aqui i vezes o x. Então, aqui dentro dessas chaves vai aparecer essa conta, o resultado dessa conta. Agora, eu vou colocar para aparecer aqui, ó. Eu esqueci de fechar as aspas. Fechei as aspas, agora eu vou. Ó, apareceu a tabuada do 1 a 10, ó. Se eu fosse explicar, esse primeiro vai acontecer esse primeiro for, tá? Esse primeiro for, o i, ele vai começar valendo 1. Aí ele vai entrar nesse for aqui. Aí o x, ele vai começar valendo 1 e ele vai até o 10, ó. O i, aqui, ele começou valendo 1. Então, começou valendo 1 e o x ele foi mudando de valores de 1 até o 10. E ele ficou mudando, ó, o i começou a valer 1 vezes o x, 1, aí deu 1. Aí o i continuou valendo 1 vezes 2. Agora o x, ele não é mais 1, ele não vale mais 1, depois que aconteceu isso, ele voltou para cá, o meu x, e somou mais 1, agora ele começa valendo 2. Aí o resultado aqui da conta, ó,
2. Aí o x estava aqui, voltou para esse for de novo, somou mais um, e o x que era 2, ele foi para 3. Aí aqui ele ficou 3, ó, que nem tá apanhando aqui. Aí ele voltou de novo para esse for, e o x, ele somou mais um, que aí ele ficou 4. E isso foi acontecendo até o x ter o valor de 10. Só que o i ele continua a mesma coisa. Por quê? Porque está acontecendo esse for aqui, ó. Primeiro aconteceu esse for do i, tá? Ele aconteceu, ele só aconteceu uma vez. Ele só foi uma vez. E agora aconteceu esse for aqui desse x, que vai mudar apenas esse valor. Então, esse for, esse i, ele só vai mudar o valor dele, ele só vai sair do i, que começou com 1, ele só vai pro próximo valor com 2, quando esse for aqui ele acabar. Tipo, o i ele continuou com 1 e ele foi valendo 1 até o x valer 10, que aí acaba esse for. Aí quando o x teve esse valor 10, o i ele voltou pra cá, começou esse for de novo aqui, ó, e ele somou mais 1 e ele valeu 2 agora. Depois que ele teve esse valor 2, ele voltou para esse for. E vai acontecer a mesma coisa que da tabuada do 1, ó. O i ele vai ter o valor 2 e o x ele vai mudando de valor, só o x até o 10. E quando o x acontecer, mudou até o 10, esse for aqui acabar, assim que ele acabar, o i ele vai somar mais um valor, ele vai valer 3. E isso vai acontecer até todo o for do i acabar. Só vai acabar esse código, vai parar de rodar, de aparecer coisa na tela, quando o i ele vai ler 10, porque eu quero que ele vá até 10, para aparecer na tabuada, ó. Tabuada até o 10. Eu vou dar um espacinho aqui, tá? Eu vou colocar aqui aqui fora para dar espaço na tabuada, ó. A gente acha que sem espaço acontece. E aí, ó. Deu espaço, print sem nada dentro. Então fica melhor até para ver, ó, que entrou nesse for, o i ele valeu 1, aí foi para esse for de dentro. O x começou valendo 1. Aí apareceu o meu print. Aí voltou para esse for aqui, ó. Aí x agora vale 2, apareceu aqui. Aí voltou para cá, x vale 3, apareceu. E esse print aqui com espaço, ele só aconteceu quando esse for aqui, ó, ele acabou de funcionar. Quando ele parou de funcionar, já deu todos os valores de x que dava, aí aconteceu esse print aí tá embaixo do for aqui, ó, desse for i, aí aconteceu ele, deu espaço, aí quando isso aconteceu, ele foi pra cá, pra esse primeiro for, e o i ele mudou de valor, e aconteceu a mesma coisa repetidas vezes. A gente fala que esse for aqui que está pro lado de fora, ele é um for externo, e esse aqui, que está por dentro, é o for interno. Então, sempre vai começar com for externo, ele vai ter um valor e vai para o for interno. Quando o for interno terminar de funcionar, ele vai voltar para o for externo e agora, nesse momento, o valor dele vai mudar. No caso, aconteceu o for externo, tá? Ele tem um valor, foi para esse for de x interno, o outro é externo, esse é o interno. Aí ele agiu, ele foi tantas vezes que era para ele ir, aconteceu. Aí quando ele terminou de acontecer, deu espacinho, ele voltou pro for externo de novo. Se o for externo ter de continuar, no caso aqui eu coloquei para ir de 1 até 10. Então ele vai continuar. Aí ele aconteceu de novo, aí ele vai pro for interno, aí ele age tudo que tem que fazer no for interno e volta pro externo de novo. Isso vai acontecer até o for externo ter um fim. Opa! Lá na prova tava diferente, porque lá tava pedindo para a tabuada ir até um valor N. Então, ela pedia pra gente, pro usuário, um valor N. Sempre quando a gente vai pegar um valor e inserir no Ranger, tem que ser um valor inteiro, porque senão ele não funciona. E a gente pede para o usuário digitar N valor.
E aqui no lugar da gente colocar o 11, como a gente quer que vai até o N, a nossa tabuada, a gente substitui o 11 pelo N. Só que a gente vai substituir pelo N mais 1, porque a gente quer que a tabuada seja exatamente até o N. E se eu só deixar o N, a tabuada ela não vai até o N. Tipo, se eu digitar o N7, a tabuada não vai até o 7, ela vai até o 6. Porque no Ranger sempre vai o menos. Então, se eu quiser chegar num valor de Ranger exatamente nesse valor, eu tenho que colocar o mais um, porque senão ele não vai chegar nesse valor que, sei lá, que eu quero, que eu digitei. Então, eu vou colocar aqui para funcionar, pedindo para me digitar um N. Vou digitar aqui o 2 e fez a tabuada do 1 e do 2. Se eu não colocasse o mais um aqui, por exemplo, e eu falasse que eu quero tabuada até o 2, só ia fazer a do 1. Então, por isso a gente tem que colocar o mais um aqui, ó. E se eu não colocasse esse 1, deixa eu ver, aqui no começo, ele ia fazer a tabuada do 0 também. Beleza, coloca aqui 2 e veio fez a tabuada do 0. O que na prova eu acho que não era pra fazer, mas não fica completamente errado, assim, na minha ideia. Mas, assim, eu acho que na prova a professora queria a tabuada do 1 até o N números. Mas eu acho que não ficaria completamente errado se colocar a tabuada do 0. A tabuada também, né? Mesmo que qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então a gente começa com 1, põe a vírgula e a gente vai até o valor N mais 1. E assim que era pra gente ter resolvido aquele exercício de tabuada com for aninhado. Esse print aqui, ó, lá na hora, é irrelevante, tá? Esse print eu coloquei aqui só pra ficar melhor de visualizar como ficaria a resposta. Ó. Porque senão fica muito junto, aí fica difícil ver esse tabuado. Fica mais bonitinho colocando o print vazio para dar espaço. De novo.